Agora, teve um caso emblemático na sua trajetória de advogado, foi um caso que chegou até o Supremo Tribunal Federal, envolvendo um policial militar, né, aqui de Orlândia, o Henrique. Isso. E eu gostaria que você explicasse o problema de uma tatuagem. Ele passou no concurso, o pessoal da Polícia Militar não quis que o rapaz assumisse. Explique para mim como é que foi esse episódio. Eu sei que esse caso, um dia, ele vai se tornar, assim, de riso. Porque hoje as pessoas... É absurdo isso hoje. É absurdo, mas era o que existia há poucos anos atrás. Que é o seguinte, o policial militar, para ele entrar como policial militar, ele tem que prestar um concurso. Certo? Nesse concurso, antes tem um edital. O edital é um papel que sai lá e fala, olha, tem que ter tantos anos, tem que ser assim, altura, isso. E alguns editais de alguns estados constava que a pessoa não podia ter tatuagem. Outros não. Era aleatório. E o caso dele foi na Polícia Militar aqui de São Paulo. Do estado de São Paulo. No edital constava isso? Constava. Perfeito. Que ele não podia ostentar a tatuagem. Mas havia uma discussão, que a tatuagem não podia ser aparente, que a tatuagem não tinha que... Se ele tivesse com vestimento de esporte, não podia aparecer. Havia umas regras absurdas, mas tinha. O Henrique prestou o exame, passou em todas as fases, inclusive no exame de resistência, físico e tudo mais. Mas quando ele foi passar pelo exame médico, o médico constatou que ele tinha uma tatuagem na perna. E ele foi barrado nesse concurso público. Esse médico da Polícia Militar. Médico da polícia. Na época, o Henrique me procurou e já veio até, interessante, ele já veio até com o caminho das pedras. Falou, olha, é só entrar com mandado de segurança. Que já haviam acontecido casos similares. Muitos. Aí se forma a jurisprudência. Vai um caso e vai outro. Não, é só entrar com mandado de segurança que a gente consegue. Eu fiz o mandado de segurança. Entramos em São Paulo, na capital, que eu era de lá, consegui o mandato de segurança, só que o procurador recorreu para o Tribunal de Justiça, para uma instância superior, para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, quando eu fui para o Tribunal de Justiça de São Paulo para fazer sustentação oral, o que é sustentação oral? É uns momentos que o tribunal, que o juiz, lá no Tribunal de Justiça em São Paulo, dá ao advogado, com a palavra... o advogado. E aí eu argumentei que a tatuagem não ia impedir dele desempenhar a função dele, que era uma tatuagem inofensiva, que estava quase sumindo, desaparecendo, né? O desembargador tinha brinco na orelha e o cabelo com uma xuxinha amarrado atrás. O que eu percebi, Tarcísio? Eu falei, eu tô com a ação Ou seja, um cenário típico de hipocrisia. Isso, mas eu achei que esse juiz desembargador era um juiz liberal e que eu ia conseguir que esse recurso não fosse para frente, né? A grande surpresa foi que reformou a decisão e impediu o Henrique de continuar no concurso dele, certo? Foi aí, então, que eu entrei com um recurso no Supremo Tribunal Federal. Foi concedido a liminar para que ele pudesse ou ele ficou sem atividade? Perfeito. Foi concedido, ele continuou, porque ele já tinha na sentença. Sim. A primeira sentença, ele já tinha sido conseguido. O caso estava em discussão ainda, né? E aí, nós fomos eu entrei com o recurso no Supremo Tribunal Federal, é onde hoje está lá o Alexandre de Moraes, aquele pessoal todo. E aí o ministro Luiz Fux, que foi incumbido como relator, a nossa primeira vitória, ele aceitou o recurso. E dentro desse recurso, eu fiz um pedido, Tarcísio, que chama, que fosse dado àquele recurso repercussão geral. O que é repercussão geral? Repercussão geral é o seguinte, eu demonstrei no meu recurso que na Bahia era de um jeito, no Paraná era de outra, e que não havia uma sintonia, não havia... Uniformização. Uniforme, não era uniforme. Alguns podiam, outros não podiam a tatuagem. Então, para nossa alegria, o recurso foi aceito e foi aceito a repercussão geral. Ou seja, todos os processos no Brasil que discutiam sobre tatuagem, eles foram paralisados até que o Supremo analisasse esse caso. E aí, então,
Foi marcado a audiência. Eu fui. O Henrique foi também. A esposa do Henrique também foi. E aí eu fiz sustentação oral, falei para os ministros. Citei na época ainda o caso do que um grande chefe de cozinha, o Atala, né? Sim. Que tem muitas tatuagens, que se ele prestasse um concurso para merendeiro, ele não poderia porque ostenta tatuagem, né? E aí nós tivemos vitória lá, né? E aí foi um fato marcante na minha carreira jurídica, né? E já no outro dia, já estava sendo E entrevistado. houve uma repercussão, que eu me recordo, Muito nos grande. veículos nacionais, Muito, inclusive. muito grande, Tarcísio. Na época, essa notícia desse julgamento só perdeu para o impeachment da Dilma no Supremo. Foi na época, 2017, então. Isso, foi bem discutido na época esse fato. A televisão nos abordou, jornais, Correio Brasiliense, foi muito legal. Isso chama trend, é isso, Tiago? Quando dá repercussão, deu um trend. Hashtag trend, não sei o quê, e foi lá. E por conta disso, Tarcísio, eu fui notícia no jornal hoje, da Rede Globo, né? Sim, eu me recordo dessa matéria. E o Henrique continua em plena atividade hoje. Plena atividade. Exerce aqui em Orlândia, é um bombeiro militar. É um exemplo de policial militar na classe dos bombeiros. Diversos cursos, e isso que eu digo, daqui a uns tempos vai se tornar algo hilário, né? Hilário. Mas precisou que alguém fizesse isso, né? E eu tive a grata satisfação de ter uma repercussão geral na minha profissão, né?